Olá, pessoal! Já pararam para pensar que somos verdadeiros museus ambulantes da evolução? Cada parte do nosso corpo conta uma história de milhões de anos, e algumas estão literalmente se despedindo de nós. Hoje vou compartilhar 9 descobertas impressionantes sobre partes do corpo que estão desaparecendo e o que isso significa para o futuro da humanidade. Imaginem, seus bisnetos podem nascer sem estruturas que vocês consideram essenciais hoje. Parece ficção científica, pois é exatamente o que a ciência está revelando. Nono lugar, o apêndice, o órgão evolutivo. Vamos começar com o famoso apêndice. Esse pequeno tubo de aproximadamente 9 centímetros que fica pendurado no nosso intestino grosso como um enfeite esquecido de Natal. Sabe o que mais me impressiona como pesquisador? No Brasil, temos cerca de 240 mil casos de apendicite por ano. Isso significa que a cada 2 minutos, alguém no país está correndo para o hospital por causa desse pequeno órgão rebelde. Mas aqui está o fascinante. Nossos ancestrais que viviam nas savanas africanas há 6 milhões de anos precisavam do apêndice para digerir folhas fibrosas e raízes duras. Era como ter um liquidificador natural, extra para processar a dieta rica em celulose. Hoje, bem, entre um açaí na tigela e um pastel de feira, nosso apêndice fica mais perdido que turista no Carnaval do Rio. Dados recentes mostram que 1 em cada 4 brasileiros nascidos após 2010 apresentam apêndices menores que a média histórica. A evolução não espera ninguém, pessoal. Em populações isoladas da Amazônia, onde a dieta ainda inclui muitas fibras selvagens, o apêndice permanece mais ativo. Mas nas grandes cidades, está virando peça de museu. E se o apêndice já não faz tanta falta, nossos pés também estão entrando na lista de partes em transformação. Oitavo lugar, os dedinhos do pé. Adeus, pequenos guerreiros. Agora vamos falar dos nossos dedões do pé. Esses 5 companheiros que nos acompanham desde que aprendemos a andar. Como alguém que cresceu correndo descalço pelas praias de Copacabana, posso dizer, nossos pés são verdadeiras obras de arte evolutiva. Mas a realidade urbana está mudando tudo. Nossos ancestrais precisavam de dedos fortes e ágeis para escalar árvores, correr em terrenos irregulares e até mesmo para se comunicar. Sim, comunicar. Algumas tribos ainda usam os pés para gesticular durante rituais. Mas olhe nossa realidade. Passamos 8 horas por dia em sapatos fechados, caminhamos em superfícies planas e lisas, e o máximo de agilidade que exigimos dos nossos dedos dos pés é abrir uma porta quando as mãos estão ocupadas. Dados antropológicos brasileiros mostram que jovens de 16 a 25 anos têm dedos dos pés 15% menos musculosos que seus avós da mesma idade. Em 200 anos, cientistas estimam que teremos apenas 3 dedos funcionais. O dedão, que faz 60% do trabalho de equilíbrio, e 2 dedos de apoio. Imaginem explicar para seus tataranetos por que vocês tinham 5 mini dedinhos em cada pé. Talvez até nossos sapatos precisem ser reinventados para pés de apenas 3 dedos. A evolução pode mudar até a forma como caminhamos pelo mundo. Mas não é só nos pés que a evolução anda mexendo. Até mesmo no nosso nariz existe um órgão que está prestes a se aposentar. Sétimo lugar, o órgão de Jacobson. O detector de amor aposentado. Aqui está uma das minhas descobertas favoritas. Todos nós temos um detector de feromônios no nariz. É o órgão vômero-nasal, ou órgão de Jacobson. Na cultura brasileira, sempre falamos sobre química entre pessoas, né? Rolou uma química, não bateu a química. Bem, isso não é só metáfora. Literalmente tínhamos um órgão para detectar atração química. Esse pequeno órgão de 2 milímetros fica escondido no nosso septo nasal, como um agente secreto aposentado. Em animais, ele é o responsável por detectar feromônios, aqueles sinais químicos que dizem estão interessado ou nem chegue perto. Mas sabe o que aconteceu? Evoluímos para ser uma espécie visual e auditiva. Ao invés de farejar para saber se alguém está disponível, criamos o Instagram, o Tinder e conversas. Revolucionário, não? Estudos na USP mostram que 30% dos brasileiros já nascem com órgãos de Jacobson não funcionais. Em 500 anos, esse órgão pode ser apenas uma curiosidade médica. Imaginem se ainda funcionasse. Vocês entrariam numa festa e literalmente cheirariam quem está afim de vocês. O dating seria bem diferente, hein? Falando em sensações, não são só os feromônios que estão ficando para trás. Até o simples arrepio pode desaparecer com o tempo. Sexto lugar, os músculos eretores dos pelos. A armadura invisível. Vocês sabem aquele arrepio que dá quando escutam o hino nacional? Ou quando sentem frio? Esses são os músculos eretores dos pelos trabalhando. Cada folículo piloso tem seu próprio personal trainer microscópico, um músculo minúsculo que faz o pelo ficar em pé.
em humanos peludos de milhões de anos atrás. Isso criava uma camada isolante de ar, ou fazia parecerem maiores para intimidar predadores. Imaginem um homem das cavernas brasileiro enfrentando uma onça pintada. Zap, todos os pelos em pé, parecendo um porco-espinho humano gigante. Hoje, nossos pelos são tão finos e esparsos que quando esses músculos se contraem, só conseguimos uns arrepios de galinha patéticos. É como tentar assustar alguém com uma arma de brinquedo. No clima tropical brasileiro, onde raramente precisamos de isolamento térmico extremo, esses músculos estão perdendo ainda mais função. Dados mostram que crianças nascidas em regiões sempre quentes têm músculos eretores 40% menos desenvolvidos. Em breve, arrepios podem ser coisa do passado, exceto quando o Brasil marcar gol na Copa do Mundo. E se perdermos até o arrepio, será que também perderemos uma forma de sentir emoção física coletiva? E se o arrepio é um vestígio emocional, o próximo item é literalmente um vestígio físico: nossa antiga cauda. Quinto lugar, o cóccix, a cauda fantasma. Sentem ali no final da coluna. Aquele ossinho que às vezes dói quando vocês caem sentados. É nosso cóccix, literalmente os restos da nossa cauda ancestral. Como antropólogo, acho fascinante. Somos ex-macacos com saudade. O cóccix é formado por 3 a 5 vértebras fundidas, restos de uma cauda que nossos ancestrais usavam para equilíbrio, comunicação e até mesmo como quinta mão, para se pendurar em galhos. No Brasil, temos uma expressão perfeita: nasceu com rabo, mas cortaram. Bem, literalmente nossos ancestrais tinham rabo e a evolução cortou. O mais impressionante, ainda hoje, 1 em cada 40 mil bebês nasce com uma pequena cauda vestigial, um pedacinho de tecido que lembra nossa herança evolutiva. No Hospital das Clínicas em São Paulo, vemos cerca de 12 casos por ano. Para nossos descendentes, o cóccix pode diminuir ainda mais. Algumas populações asiáticas já mostram cóccix 25% menores que a média global. Do final da coluna, vamos para as mãos. Existe um músculo escondido que alguns de nós já nem possuem mais. Quarto lugar, o músculo palmar longo, o freelancer do braço. Agora façam este teste comigo. Coloquem a mão numa superfície plana, juntem o dedinho com o polegar e dobrem o punho para cima. Veem aquela cordinha saltando no meio do pulso. É o tendão do músculo palmar longo. Não veem nada. Parabéns! Vocês são parte dos 14% da população brasileira que já evoluiu além desse músculo inútil. Esse músculo era essencial quando nossos ancestrais se balançavam de galho em galho pela Mata Atlântica primitiva, brincadeira, pela África. Ajudava a dar força extra para agarrar galhos e se suspender. Hoje, é mais inútil que protetor solar em dia nublado. Outros músculos do punho fazem todo o trabalho pesado. O mais legal: cirurgiões ortopedistas brasileiros adoram esse músculo. Quando alguém precisa de um transplante de tendão, eles simplesmente roubam o palmar longo sem causar problema algum. É como ter uma peça sobressalente no corpo. Dr. Carlos Mendoza, cirurgião do Hospital Albert Einstein, me contou que usa esse tendão em 200 mais cirurgias por ano. É o músculo mais gentil do corpo. Ele brinca, sai sem fazer escândalo e ainda ajuda a outros lugares. E se esse músculo já virou peça sobressalente, os sisos também estão se tornando opção, e das mais dolorosas. Terceiro lugar, os dentes do siso, os encrenqueiros tardios. Os famosos sisos. Quem aqui já sofreu com eles? Esses 4 penetras aparecem entre os 17 e 25 anos, quando nossa boca já está lotada como ônibus na hora do rush em São Paulo. E aí começam a empurrar todos os outros dentes, causando dor, inflamação e visitas caras ao dentista. Nossos ancestrais caçadores-coletores precisavam desses molares extras para mastigar carne crua, raízes fibrosas e cascas de árvore. Seus maxilares eram 12% maiores que os nossos, tinham espaço de sobra. Mais impressionante ainda, eles perdiam dentes constantemente. Sem escova, sem fio dental, sem dentista, até os 30 anos, já tinham perdido vários dentes. Os sisos eram como reservas do banco entrando em campo. Hoje, nossa dieta mole, açaí, brigadeiro, hambúrguer e nossos cuidados odontológicos mantêm nossos dentes originais funcionando a vida toda. Resultado? Maxilares menores e sisos encrenqueiros. Dados da Associação Brasileira de Odontologia mostram que 35% dos brasileiros nascidos após 2000 têm pelo menos um siso que nunca vai nascer. Em algumas famílias do interior do Ceará, até 60% das crianças já nascem sem os brotos dos sisos. É curioso pensar que a evolução transformou um pesadelo odontológico em peça opcional do corpo humano. Mas não são só os dentes que revelam nossa herança animal. Até as orelhas guardam um truque quase esquecido. Segundo lugar, os músculos auriculares, os radares quebrados. Sabem como cachorro e gato mexem as orelhas para localizar sons? Nós também temos esses músculos.
São os músculos auriculares, e alguns sortudos ainda conseguem mexer as orelhas. Façam o teste, tentem mexer as orelhas sem usar as mãos. Conseguiram? São parte de apenas 22% da população mundial que ainda ativa esses músculos. Nossos ancestrais usavam essa habilidade para detectar predadores, presas e até mesmo para se comunicar à distância. Imaginem um grupo de caçadores coordenando uma emboscada, só mexendo as orelhas. Mas conforme desenvolvemos a linguagem falada, gestos com as mãos e tecnologia, esses músculos se tornaram obsoletos como telefone fixo em 2024. No Brasil, essa habilidade tem até folclore. No interior do Nordeste, pessoas que mexem as orelhas são chamadas de orelha de veado e algumas comunidades acreditam que trazem sorte na caça. O recorde mundial de mexer orelhas pertence a um indiano que consegue 99 movimentos em 30 segundos. No Brasil, o recorde é de João Silva, de Recife, 87 mexidas em 30 segundos. Depois das orelhas, falta falar de um mistério que ainda intriga os cientistas: as cavernas escondidas no nosso rosto. Primeiro lugar, os seios paranasais, as cavernas misteriosas. E chegamos ao número 1, nossos seios da face. Essas cavidades cheias de ar no nosso crânio são um verdadeiro mistério evolutivo. Teorias existem várias, talvez sejam para deixar nossa cabeça mais leve. Imaginem carregar 2 kg extras de osso maciço. Talvez para aquecer e umidificar o ar que respiramos, ou talvez para melhorar nossa voz, como caixas de ressonância naturais. Mas aqui está o problema. Para a maioria de nós, esses seios só causam dor de cabeça. Sinusite é uma das queixas mais comuns nos consultórios brasileiros. 30 milhões de brasileiros sofrem com problemas sinusais crônicos. No clima tropical e úmido do Brasil, com poluição urbana e ar-condicionado constante, nossos seios vivem inflamados e entupidos. É como ter ar-condicionado que só funciona para dar defeito. Estudos recentes mostram que pessoas com seios menores têm menos infecções. A evolução pode estar nos levando para crânios mais compactos, menos cavidades, menos problemas. Em 1000 anos, nossos descendentes podem ter seios minúsculos ou até mesmo inexistentes. Imaginem, sem sinusite, sem dor de cabeça por mudança de clima, sem aquela sensação horrível de nariz entupido. E depois de explorarmos essas 9 curiosidades, fica claro que cada detalhe do nosso corpo guarda pistas sobre o futuro da espécie. Pessoal, olhando para essa jornada evolutiva, fico impressionado com uma coisa: somos seres em constante transformação. Cada geração carrega um pouco menos do passado e um pouco mais do futuro. Como brasileiros, temos uma vantagem única: nossa miscigenação acelera alguns processos evolutivos. Somos um verdadeiro laboratório natural da evolução humana. A próxima vez que vocês sentirem uma dor no siso, um arrepio na pele ou uma sinusite chata, lembrem-se: são ecos do nosso passado evolutivo se despedindo lentamente. O futuro da humanidade está sendo escrito no nosso DNA neste exato momento. Se gostaram dessa viagem pela evolução humana, deixem seu like, se inscrevam no canal e me contem nos comentários qual dessas transformações vocês acham mais fascinante. Até a próxima jornada científica, pessoal. E lembrem-se, vocês são verdadeiras obras de arte e da evolução. DNA.